En Decalb sabemos que nuestra genética marca historia y nuestra semilla crea futuro, porque combinamos los mejores híbridos con la última biotecnología y un amplio portfolio de soluciones integrales para tu maíz. Por eso, si es maíz, es Decalb. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización de poder participar en este evento y muy agradecido con Paulo y Fernando de participar. Muito obrigado en esta palestra. Lo más importante o lo que inquieta a los argentinos es el modelo de Brasil, cuánto lo podemos aplicar en Argentina. Entonces lo invito ahí a Paulo para que comience a contarnos el manejo de ellos, el enfezamiento pálido y vermelho en Brasil y contarnos a nosotros. Buenas tardes, eu vou ficar aqui. Eu tenho uma imagem que poderá passar o histórico da evolução da plaga em Brasil. Eu posso falar em português? Porque meu espanhol e meu portunhol é muito ruim. Então a gente traz um histórico da ocorrência da praga desde 95. Foi quando houve o primeiro momento da praga aqui em 1995. Ela evoluiu novamente a partir de 2015. E dali para diante, nós tivemos que aprender a conviver com a praga. Tratando-se, complexo de enfezamento, tratando-se de uma doença vascular, e nós não temos ainda hoje produtos que possam fazer algum trabalho a nível de vascular em plantas, então nós temos que controlar o inseto. E o que a gente partiu foi para esse panorama, as estratégias de manejo da plaga. Então, eu coloco sempre o livro de Sun Tzu, que fala sobre a arte da guerra, porque manejar pragas é como a arte da guerra. E para se ganhar a guerra, não se ganha a guerra sem se planejar com estratégias que possam unir todos os pontos. E é isso que eu pretendo mostrar nesses próximos minutos para vocês. Então, quando a gente pensa na arte da guerra, nós temos 4 pontos para estarmos observando na hora de planejar o manejo da praga. O primeiro ponto é conhecer muito fortemente a biologia da praga. Eu tenho que entender melhor sobre a biologia da praga. Talvez o agricultor não tenha tanta necessidade de conhecimento tão grande, porque ele provavelmente será assessorado pelo consultor. Mas a consultoria precisa conhecer com detalhes a biologia da praga, para que a gente possa elaborar estratégias mais eficientes de manejo, porque não é fácil realmente manejar a cigarrinha do milho. E uma das coisas que a gente precisa lembrar no conhecimento da praga é a capacidade migratória que essa praga tem. A cigarrinha do milho, ela migra sempre de 10 a 20 quilômetros de raio de distância na busca de outra lavoura. Normalmente, ela sai em busca de plantas
mais jovens, que é outro detalhe do conhecimento da biologia do inseto. Isso faz parte da biologia, a preferência por plantas jovens e a preferência em estar mais frequente nas folhas mais jovens também da planta. Então, grande parte do dia, las chicharitas estarão no cartucho de la planta de maíz. Então, são conhecimentos que nós outros precisamos ter. Outro detalhe: quanto tempo dura o período de incubação dos ovos para que ocorra a ninfa, para que a ninfa possa eclodir dos ovos? É outro detalhe que precisa conhecer. Por quê? Porque as ninfas, mais um detalhe, as ninfas, elas dificilmente virão sobre a superfície superior das folhas. As ninfas vão passar a maior parte do tempo sempre se alimentando e se protegendo na parte inferior da folha. E para que a gente possa ter um manejo mais eficiente, nós também temos que ter foco no controle da ninfa, que é a sobrevivência da espécie e é o que aumenta a população. Basta também conhecermos que uma cigarrinha fêmea, uma chicharita fêmea, Hembra, oviposita mais de 600 huevos, más de 600 huevos por ciclo. Entonces, la multiplicación es muy grande. E esto, si nosotros no matarmos las ninfas, vai prevalecer a população e vai aumentar exponencialmente, o que torna mais difícil de controle. E elas vão sempre sair dali para buscar novas plantas, novas oportunidades. Então, nós temos que ter foco no manejo da ninfa. E para se controlar a ninfa, não é qualquer produto químico que vai ter eficiência. O produto químico que hoje tem registro oficial no Brasil é o grupo químico dos neonicotinoides. Por quê? Porque neonicotinoides já tem como característica do grupo químico translocação translaminar. E é o que precisamos ter para poder matar o inseto que está na parte de baixo da folha. A tecnologia de aplicação não consegue resolver. Então, nós temos que ter produtos com translocação translaminar. E isso é uma das estratégias. Então, olha, temos que conhecer várias particularidades para juntar. E a outra, eu perguntei, quanto tempo dura a incubação dos ovos para a ocorrência das ninfas, para que elas possam eclodir? Quanto tempo? São, em média, de 8 a 9 dias. De 8 a 9 dias, eu também já tenho que imaginar 8 a 9 dias, quando as ninfas eclodirem, as minhas plantas já estarão, muito provavelmente, no estádio fenológico de 4 folhas. Então, nós não teremos, é muito raro, você imaginar encontrar ninfas antes que a planta atinja esse período vegetativo. Então, ninfas provavelmente só irão aparecer a partir de 4 folhas. E aí o direcionamento dos inseticidas precisam seguir esse roteiro. Paulo, Então, si vos podrías, dentro de los neonicotinoides que usamos, que tenemos imidacloprid, tiametoxan, clotianidin, si lo tendrías que caracterizar por características de translocación en cuanto a su eficacia, ¿se comportan iguales? ¿Hay alguno que es mejor? não, o que há é uma diferença no tempo de translocação.
Isso está amarrado à solubilidade do ingrediente ativo em questão. O mais rápido é o tiametoxam. Porém, o efeito residual também acaba se tornando um pouco menor. O mais equilibrado é o imidacloprido. E depois existem os outros, como o dinotefuran, existe também o acetamiprid, que são um pouco mais lentos. Mas todos têm uma eficiência relativamente parecida. Não é exatamente isso que vai mudar muito a eficiência entre uma escolha ou outra. Então, precisamos conhecer a ecobiologia da praga, precisamos conhecer as ferramentas que temos para controlá-las, que é o que você, por exemplo, acabou de me perguntar. Características específicas dos produtos químicos. E outra coisa, nós precisamos nos educar a utilizar melhor o manual de instrução do produto químico, conhecido como bula. As bulas precisam ser mais respeitadas. E existe nas bulas um número máximo permitido de aplicação de cada produto químico. E quando a gente desconhece ou negligencia isso, nós estamos caminhando fortemente para um desequilíbrio ambiental. Existem alguns grupos químicos que ainda são mais impactantes, como, por exemplo, os piretroides e organofosforados. São grupos químicos mais impactantes pela baixa seletividade, inclusive, de inimigos naturais. Então, nós temos que respeitar o número máximo de aplicações permitida, por conta da indisciplina. Hoje, no Brasil Central, já temos 2 estados onde ácaro rajado está se tornando uma praga também importante para a cultura do milho. Mau uso de inseticidas. Existe um estado no sul do Brasil que também, por indisciplina de uso exagerado de inseticida por preço mais barato, o trips tornou-se a segunda pior praga da cultura do milho. E trips não era nem considerado uma praga na cultura. Então, nós temos que ter mais critério para a utilização, e aí temos que conhecer melhor os produtos e respeitarmos mais as recomendações das bulas. Outra coisa importante, a gente precisa conhecer o ambiente no qual a gente vai trabalhar, no qual nós vamos travar a nossa guerra. O ambiente no qual vamos travar a nossa guerra, quando pensamos em las chicharitas, basta vocês pensarem, quando vocês fazem a primeira aplicação de inseticida, qual é a paisagem ambiental que você tem? Qual é a biomassa da planta de milho? É quase zero. Quando muito, temos palhada, ou algumas ervas daninhas que podem ser sobra, o que também não é bom. E o que nós mais temos nos momentos das aplicações de produtos químicos para controlar a chicharrita, nós temos os fatores abióticos em abundância. Nós temos a precipitação pluviométrica em abundância, é momento de chuva. Nós temos a
radiação luminosa incidindo diretamente sobre o produto químico. Mais de 90% do produto vai ficar exposto à radiação luminosa, provocando uma aceleração na fotodecomposição. O que mais temos? Elevação térmica. Temperaturas que vão subindo, temperaturas mais altas, com umidade, aumenta a pressão de vapor d'água. E com isso, nós podemos incorrer no problema de volatilidade de produtos químicos. Então, as aplicações, o momento, o ambiente de batalha, não é muito positivo para o produto químico ter uma continuidade dentro do sistema. Mas, se nós conhecermos as particularidades dos produtos químicos, nós deveríamos escolher para as primeiras aplicações, até 5 folhas, produtos químicos que tenham baixa solubilidade em água, produto químico que tenha baixa volatilidade ou não volátil. E nós devemos escolher produtos químicos para as primeiras aplicações, produtos químicos que sejam de alta lipofilicidade, produtos mais lipofílicos. Então, estas 3 características são características que chamamos de físico-químicas e são mais importantes do que realmente quem mata mais. Todo produto químico tem capacidade de ter uma boa evolução na morte da praga. Porém, o maior problema é permanecer esse produto ativo dentro de um período de pelo menos 7 dias, que seria o intervalo de reaplicação correto, tecnicamente correto. Então, essas baterias de 3 dias, 4 dias, isso é muito ruim para o sistema agrícola. E por conta disso também, já no Brasil, temos já estudos que já estão comprovando populações de chicharritas resistentes a alguns produtos químicos. Então, nós temos que trabalhar isso aqui, ó, é planejamento estratégico. E o último, não menos importante, também associarmos o entendimento com a própria evolução do desenvolvimento da planta, que chamamos de fenologia. Nós temos que lembrar que uma planta de milho, no período de calor, a cada 3, 4 dias eu tenho uma folha totalmente expandida. E quando você aplica o inseticida, dali 3, 4 dias, aquilo que era um cartucho, tornou-se uma folha por completo. E eu tenho, na verdade, um novo cartucho. A pergunta é, eu ainda tenho produto químico nessas folhas? Esse é o detalhe. E nós temos chegadas de cigarrinha quase todo dia, porque é o hábito da praga de ser migratória. Ela não para muito tempo no mesmo lugar. E uma fêmea vive, em média, de 42 a 45 dias. O macho é que tem a vida mais abreviada. O macho dura em torno de 28 dias. Mas as fêmeas, elas duram na fase adulta até 42, 45 dias. E em regiões de temperaturas mais amenas, estende-se mais ainda. A longevidade aumenta. E nós podemos passar de 52 dias. E ela vai migrando. Então, precisamos associar o conhecimento disso tudo para elaborarmos uma estratégia mais eficiente. Outra coisa, não se enganem. O produto sistêmico, exemplo neonicotinoide, é um produto tanto sistêmico com translocação translaminar, como via vascular. Os neonicotinoides, além de terem translaminar, eles também
circulam via vasos do xilema. Mas esse produto de translocação sistêmica é da onde cai para a ponta da folha. Ele só vai fazer translocação para cima na planta se absorvido pelos pelos do sistema radicular, e que dificilmente vai acontecer. Então, a translocação do sistêmico, ela acontece, mas é da onde cai a gota para frente, na direção da ponta da folha. Então, o cartucho continua, mesmo com a utilização de um produto sistêmico, a partir do 4º dia, parcialmente a folha tem cobertura, mas a maior parte não tem mais. E isso também acaba vulnerabilizando mais a planta. Bom, precisamos resolver tudo isso. Eu só estou dando exemplos de como que acontece. E outra coisa, lembrar que a cigarrinha, ela é um agente causal do complexo de enfesamento. Eu quero passar aqui só uma figura mostrando que o adulto, quando ele vai se alimentar, ele se alimenta de cima da folha. Então ele vai atravessar a folha para alcançar o floema, que é o vaso por onde correm os açúcares. A ninfa não. A ninfa, ela vive debaixo da folha. E aqui, pessoal, é para vocês terem uma visão. Isso aqui é um corte transversal de uma folha. Essas bolas grandes aqui, ó, que eu não estou conseguindo parar, essas bolas grandes que vocês estão vendo, são os vasos do xilema. E as bolas pequenininhas aqui, ó, essas pequenininhas aqui embaixo, são os vasos do floema. Então, o adulto, primeiro, ele tem a possibilidade de passar o estilete pelo xilema para alcançar o floema. Tem a possibilidade, não é uma regra. Agora, a ninfa não. A ninfa, ela já está na parte de baixo aqui da folha, ó. E aonde está o alimento dela? Pertinho dela. Então, ela também não alcança um produto de circulação vascular, mas na condição de translaminar, o que o produto faz? Ele desce pelos espaços intercelulares e se deposita sobre a cutícula na parte inferior da folha, o que ajuda no manejo de ninfas. E aqui, pessoal, é um esboço, porque meu tempo parece que já venceu. Então eu tenho que parar de falar, não cheguei nem na metade, mas é normal. Primeira coisa é a eliminação do milho tiguera. E depois nós teríamos aí uma série de indicações como tratamento de semente, é fundamental, e também o grupo químico dos neonicotinoides são os que dão a maior eficiência de manejo. Depois lembrar daqueles efeitos que eu falei para vocês de fatores abióticos interferindo no processo. E aqui a sugestão que usamos hoje no Brasil. As aplicações começam desde a emergência. Por quê? Porque o manejo integrado de pragas no Brasil também contempla o percevejo barriga verde. E que eu preciso controlar desde esse momento aqui, ó, desde ali do início. Então, pensando nas duas pragas, o nosso manejo já começa na emergência. E existem muitas regiões que quando o milho emerge e começa a abrir a folhinha, já está lotado de titiarita. Então, é necessário, e a gente programa a cada 7 dias as aplicações. Então, vai acompanhando os estádios fenológicos e a cada 7 dias uma aplicação. O período crítico é da emergência até 8 folhas, isso já foi falado. Então, da emergência até 8 folhas é necessário um manejo realmente firme. Lembrando que, nas primeiras aplicações, procurem trabalhar produtos de contato. Deixem os produtos com translocação translaminar, que são o grupo químico dos neonicotinoides, a partir de 5 folhas.
porque é só a partir daí que vai ter ninfa. Então, procurem nas primeiras aplicações trabalharem os produtos de contato, e depois a gente entra com os produtos com translocação translaminar. Aqui é só mostrando uma foto, pessoal, mostrando aonde estão as ninfas, ó. Ali, ó, é a parte de trás da folha. O escurinho que vocês estão vendo ali, ó, é a ninfa. E o branquinho, que parece um fantasma, esse é a exúvia, a pele que a ninfa já trocou para se tornar adulta. Uma dica para vocês. Se nós deixarmos para fazer entrada a cada 7 dias, como é o programa, a nossa região tem alta pressão de praga. Nós vamos perder o milho. Não. Sugestão para vocês, trabalhem entre uma aplicação e outra, semanal, de área total, trabalhem o que a gente chama de ilhagem, que é aplicação de bordadura. Então, lá no 4º dia, entre o 3º e o 4º dia, depois da aplicação da área total, façam uma aplicação de bordadura, contemplando de 30 a 50 metros de bordadura, tá? E eu vou terminar por aqui, pessoal, porque realmente já estourou meu tempo, né? Então, olha, depois se alguém quiser, eu vou deixar meus contatos, né? E podem ligar para mim, ele vai falar da parte de genética. Aqui são os inseticidas, né? Que a gente teria como oportunidade, se alguém quiser fotografar, está aí. Esses são os de contato, esses são os piretroides, os neonicotinoides de folha. Faltou a clotianidina ali, que é de semente. E para terminar, isso aqui é uma novidade no Brasil. A buprofezina é uma novidade para quebra de ciclo, tá? Vou deixar meus contatos aí, pessoal, quando alguém quiser entrar em contato comigo. Opa, passei. Bom, já foi. Já foi. Já saiu. Muito obrigado. Creo que lo importante... No, perfecto, excelente palestra. Creo que lo importante, Paulo, es que generalmente en la zona centro de Argentina se hace una siembra temprano, y creo que el concepto que dejaste de protección, que muchas veces en el NOA y el NEA se está desarrollando una hoja nueva cada 3 días, el desafío que hoy es mucho más fácil poder hacer este tipo de herramienta, de modelo, porque sabe que está siempre la hoja desplegada, protegida, y no el cartucho, el cogollo. Entonces, ese concepto me parece muy relevante. Y lo otro también, que en Argentina estamos muy focalizados al adulto y a veces nos olvidamos de la ninfa, que creo que lo fuiste muy puntual en un B4, puntualizar eso para justamente manejar la densidad poblacional. Muy obrigado, excelente palestra. Fernando. Boas tardes a todos. Agradeço nosso Roberto de Rossi pelo convite. Eu não vou falar também em portunhol, vou falar em português, devagar. E, além de professor universitário por 40 anos, também sou experimentador em Brasília, atuando nos estados de Minas Gerais e do Mato Grosso, com 20 pesquisadores em nossa empresa familiar, mas continuo também no pós-grado, orientando alunos de mestrado e doutorado, alguns com os achaparamentos, enfesamentos e a genética da resistência. A primeira pergunta que se faz é em relação ao uso da resistência. O que é comum na natureza? Resistência ou suscetibilidade? Primeira pergunta que eu faço aos acadêmicos. O que é comum é resistência, suscetibilidade é exceção. Então, o problema que em Argentina já passamos em Brasília. Me desculpe, Paulo, o soldado de aço é a resistência. O inseticida é um bom companheiro. Se vence a guerra com o soldado de aço, na resistência. Então, nós temos no germoplasma de milho tropical e subtropical variações a todos os problemas que nós estamos vivendo. Basta fazer seleção. O olho do melhorista, do experimentador. Seleção. Buscar
a coevolução e o problema aparecer e selecionar indivíduos superiores. Esse é o trabalho da genética. Podemos usar marcadores, usar monitoramento por PCR, mas a base é o campo. Além desse trabalho que estamos fazendo, em parceria com a empresa Corteva, que investiu 2 milhões nesse trabalho, de 4 anos, temos também parceria com os grupos de consultores e também produtores, em 80 mil hectares de extensão, embora no Triângulo Mineiro temos quase 1 milhão de hectares e no Mato Grosso, no Vale do Araguaia, quase 2 milhões de hectares. O grande problema no Brasil é este: Ponte Verde, o fluxo de insetos para os 2 cultivos, verano e inverno. Não quebramos o ciclo da plaga. Mas isso foi importante porque várias empresas de semilas no Brasil têm já linhagens superiores selecionadas dentro dos grupos heteróticos para fazer híbridos. Hoje eu conversei com o pessoal pela manhã. Basta a Argentina trazer algumas linhagens, algumas, eu digo, quase que imunes ao complexo e ao raiado fino, e fazer alguns híbridos. Isso não é muito difícil. Várias empresas têm esse tipo de... Mas o complexo aumentou desde 2015. E, ao mesmo tempo, a genética evoluiu. Só que ninguém desbruçou sobre o problema para fazer um estudo genético completo. Felizmente, com o apoio de Corteva, fizemos o trabalho todo em Brasil. Temos que ter em mente o seguinte: sem resistência não haverá colheita. Soldado de aço é a planta, não é o inseto, não é o clima, é a planta. O que acontece na Argentina é problema do germoplasma argentino, temperado, templado. Então, cá está a nossa missão. Temos 2 centros de pesquisa, um em Minas e outro em Mato Grosso. Trabalhamos com agricultura de precisão, mas não é o caso apenas para dizer que um professor com 2 filhos PhDs foram ao campo para fazer estudos genéticos e também entender as dores dos produtores. As dores. Tem que entender. O produtor foi feito para ganhar La Plata com o cultivo. Todos queremos La Plata. Então, temos que ter as soluções. A base, já foi falado, é o manejo integrado. Foi falado, inclusive com trabalho de comunidades, aí, de monitoramento, mas reduzindo as plantas guaxas. Mas o soldado de aço tem que estar no campo disponível. Variabilidade genética. Nos materiais genéticos temos para qualquer seleção. Aconteceu com Cercospora Grey Leaf Spot em 1998. Sucumbiu todos os híbridos comerciais no centro-oeste brasileiro. Uma doença fúngica, uma enfermidade causada por fungos, Cercospora zeamaides. Bastou abrir alguns híbridos tropicais, tiramos linhagens, 2, 3 anos já estávamos com os híbridos resistentes. Deixamos de usar fungicida para Cercospora. Isso já fazem praticamente 20 anos. Usamos fungicida para outras enfermidades, mas para Cercospora não. Então, variabilidade genética temos, e nós temos que entender, já foi falado pelo colega Paulo, ciclo, questão da biologia, né, importante para entender a questão dos inseticidas, mas para a resistência, se eu tenho gene funcionando contra o patógeno, o inseto pode causar outros danos, como, por exemplo, o Roneidu, a fumagina, o fungo capinóide. É um outro dano, mas não vai transmitir, porque os molicutes, tanto o fitoplasma quanto o espiroplasma, não multiplicarão na planta. O soldado de aço está de prontidão. Muito bem, não vamos falar sobre... O importante que nós descobrimos nesses estudos genéticos. Os genes são herdáveis, vou mostrar como é que foi feito o estudo, inclusive com marcadores, e esses genes conferem resistência ao complexo e ao raiado fino. Não confere resistência ao sugarcane mosaic virus, mas ao complexo dos enfesamentos do raiado fino, sim. Entendemos que esses genes são
um bloco gênico. Falta agora mapear esse gene para mostrar o tamanho dessa investidura em função dessa coevolução patógeno hospedeiro. Muito bem. Enfermidades no Brasil tivemos muitas, vencemos todas. Todas. E não vai ser o tiaparamento que nos levou à lona. Sempre país tropical, 2 safras por ano na maioria dos estados, 2 safras. Então, o inóculo sempre está presente, seja fungos, bactérias, vírus e molicutes. A busca da produtividade no milho, ela é crescente, mas nós temos que cuidar da base genética, cuidar do estreitamento genético. Às vezes, 2 linhagens para fazer um híbrido simples, temos que ter cuidado com esses grupos heteróticos, porque os grupos heteróticos não é só a combinação dos aléus para a produtividade, temos que ter cuidado com os problemas fitopatológicos. Nessa busca de material resistente, aqui, um dos estudos que fizemos na base da Corteva de Indianópolis, Minas Gerais, uma linhagem praticamente imune. Eu vou mostrar de onde vem essa imunidade. E aqui, o parental heterótico susceptível. Sempre fazemos ranqueamento. A fitopatologia ela tem que fenotipar. No campo, na casa de vegetação, no laboratório, tem que fazer a fenotipagem. Notas de severidade. E trabalhamos com essas notas de 1 a 9, só que cometemos alguns erros. Planta tolerante não é planta resistente. Planta tolerante, então, o conceito correto, embora tenha questões jurídicas, comerciais, muitas companhias falam que o material é tolerante. Mas temos que tomar cuidado, porque a tolerância no conceito científico, técnico, uma planta tolerante, ela é susceptível, ela não tem resistência nenhuma. Ela apenas produz mais sob alta pressão do patógeno. Muito bem. Então, só para mostrar aqui uma planta, um híbrido comercial, já utilizado, com nota máxima para ausência do patógeno, fenotipicamente. O material da Pioneer. E um material com escórium. Então, essa é a nossa escala. Só para mostrar as regiões que fazemos os trabalhos de validação de híbridos, já comerciais ou pré-comerciais, além dos estudos genéticos que estamos conduzindo dentro da universidade e dos parceiros técnicos e experimentais. Logicamente, em relação aos 2, os piroplasmas e fitoplasmas, qual que predomina no campo? É uma mescla? É uma mescla. Talvez no sul, mais o espiro, no centro, fito com espiro, mas às vezes acompanhados do raiado fino, que é um vírus também transmitido pelas titiaritas. Então, nós temos que entender que a resistência é o método ideal de controle. O custo da semira inclui o custo de controle. Portanto, não supor uma carga para o produtor e sustentabilidade ambiental. Eu não concordo com 6, 8 aplicações de inseticida no maíz do 20º dia até o 65º dia. Não podemos. Aplicações a cada 3, 4 dias. Importante entender, o chapeamento, devido à redução do porte da planta, nós temos também mais redução de produtividade e também de sintomatologia mais acentuada. Então, é importante entender que o manejo depende muito desses níveis de resistência que nós estamos usando no Brasil. Quando o material plantado no verão tem problema, mas ele tem um nível de resistência maior, vai usar 1 a 2 aplicações. Nós estamos falando para deixar de usar o inseticida. Temos que usar, porque tem outras pragas, percevejos, e o dano também fisiológico da cigarrinha ao aumentar a substância açucarada na superfície das plantas. E quando erramos no manejo, no material susceptível, vem a frustração de safra e o problema da falta de colheita adequada. Então, o que se quer colher é, logicamente, um milho perfeito, do ponto de vista de empalhamento, formação de grãos
e com produtividades elevadas acima de 10, 12 mil quilos. É isso que nós queremos. Tá? Logicamente, alguns materiais de pipoca, milho doce, milho tusse, sofrem mais do que o milho convencional. Mas isso é questão também de evoluirmos no germoplasma desses milhos utilizados na produção da popcorn e também do milho doce. Logicamente, pessoal, quando avaliamos materiais, não falamos só fenotipagem, não usamos marcadores, mas também nos híbridos pré-comerciais, avaliamos todos os componentes da produção. Tudo isso é importante para entender como é que os materiais estão comportando no campo. Transmissão é precoce, temos populações de cigarrinhos o ano todo no centro-oeste brasileiro. Logicamente, o mesmo já está acontecendo no sul do Brasil. Chamar a atenção aqui para o Sugarcane Mosaic Virus, que infelizmente os genes que nós detectamos não funcionam para esse vírus. O raiado fino, e aqui vários sintomas em campo com materiais ao fundo, no campo experimental, material susceptível e alguns materiais com boa resistência nas parcelas experimentais em campo. E, por incrível que pareça, os molicútios são vasculares. Por serem vasculares, eles afetam também o desenvolvimento e aumento das podridões em algumas situações, se bem que esse tipo de comportamento depende muito do genótipo, se tem ou não resistência para as podridões de como. Bom, vamos ao estudo genético, da genética da resistência. Como é que trabalhamos há 4 anos nesse projeto? Primeira coisa, first time. Temos que encontrar, dentro do germoplasma, linhagens com comportamento diferenciado ao patógeno, em vários ambientes, em vários locais, inclusive com a inoculação artificial das titiaridas. Isso foi feito. Todo o germoplasma foi caracterizado. E aí selecionamos linhagens em relação à enfermidade, com comportamento muito susceptível e material praticamente imune, que é o material 18. Isso se obtém dos berçários das empresas, das companhias. Porque nós temos pressão de seleção o ano todo, permite esse tipo de seleção a campo também. Muito bem. E aí vem os cruzamentos, porque todo estudo genético tem que ter populações. Populações F1, retrocruzamento, geração F2, para fazer os estudos genéticos. O estudo foi feito a campo, né, e também, às vezes, em caso de vegetação, para acelerar os cruzamentos, para entender toda essa genética da resistência. Aí vem toda a parte experimental, logicamente, cada geração tem um número de genes. O número de plantas a ser testados para fazer a validação genética depende da variabilidade dos genes. Isso aí é uma questão genética, inclusive com a inoculação de cigarrinhas contaminadas. Muito bem. E aí todo o trabalho experimental, campo, caso, vegetação, 2, 3 locais, com populações de cigarrinhas monitoradas por PCR e, logicamente, validação do estudo genético. O investimento num projeto como esse fica acima de 3 milhões no período de 4 a 5 anos. Aí as validações, as equipes, as coletas. Infelizmente, tivemos que mandar para os estudos genéticos 23 mil marcadores de SNPs, mandamos para o laboratório da Corteva nos Estados Unidos, que é muito rápido. No Brasil tem um laboratório que não aportaria esse tipo de estudo com a rapidez que estávamos precisando. As equipes trabalham e, logicamente, como é que se faz a fenotipagem também em caso da vegetação, como se faz no campo, para validar os fatores de resistência. Estudos genéticos, aí a parte da estatística genética, e aí, rapidamente, chegamos, né, ao genoma saturado, com os marcadores, e encontramos 2 genes maiores, dominantes, major genes, no cromossomo 1 e no cromossomo 10. Genes dominantes, quer dizer, se eu tenho a linhagem resistente, o híbrido já vai expressar a resistência, o híbrido experimental já vai expressar a resistência. Isso facilita muito o estudo genético. Esse trabalho está em vídeo de publicação,
estamos correndo para publicar esse artigo com uma certa urgência. Muito bem. Então, aqui coisa que é feita com os agricultores. Aí já a validação de híbridos experimentais. São 15 locais em 2 estados. Safra verão e safrinha. Com ou sem irrigação. Com ou sem riego. E aí o que a gente encontra nesses híbridos experimentais? De várias companhias, os números amarelos são o número de locais. Isso é feito todo ano. Por quê? Materiais susceptíveis vai tirando, nem entra em comercialização no Brasil. Quando nós apontamos no nosso trabalho de fenotipagem em campo, com todos os componentes da produção, quando apontamos que o material tem problema, a empresa já tira esse híbrido, não entra. É um filtro. E considerando safra e safrinha, verão e inverno, podemos dizer, lógico, a ocorrência de enfesamento aqui é menor, na segunda safra é muito maior, por causa da população de insetos, do número de indivíduos infectados que vão transmitir o problema a campo. E encontramos, né? Vocês podem ver que os materiais aqui, Brevan, Lima, Graham, Pioneer, sempre superiores, porque o estudo genético está sendo feito há alguns anos já com linhagens selecionadas por complexos de enfesamentos. Quando avaliamos também, sempre o material com maior resistência e produtividade é o que tem menos enfesamento. Existe uma correlação muito alta nessa situação. E aí se repete tanto na primeira safra quanto na segunda safra, independente do detentor. Mas na segunda safra, chegamos até 40%, 50% de plantas enfesadas em campo, com produtividade quase que zerada. E aí o rendimento do material cai. Aí são os locais, o melhorista ele busca interação genótipo-ambiente. Mas considerando as titiaritas, o achaparramento, esse fator, ele é, com certeza, mostrando aqui sacas por hectare, os materiais com maior resistência, alguns até com certa imunidade, são os mais produtivos. Os materiais, como esse material aqui embaixo, PWU, de menor rendimento, mesmo com 3, 4 aplicações de inseticida. Muito bem, então só para mostrar o score 9, logicamente, que é o score máximo de resistência, 8,5 no material comercial, o score 4 no material da NK. Esse material também sofre com baixa tolerância seca. Na segunda safra, nós temos que também olhar para a tolerância seca, porque corta, se não tem rego, corta a rúvia. Então, temos que olhar a resistência também à sequia. Bueno, só que sempre temos outras surpresas. Estamos selecionando para o complexo de enfesamento, vemos outras enfermidades. E, às vezes, também o material é reprovado, não vai à frente pela própria empresa detentora. Importante notar que a produtividade depende muito da quantidade de água no solo, das temperaturas e também da pressão dos patógenos, principalmente os materiais do enfesamento ou achaparramento. Estou dentro do meu tempo. Graças pela atenção. Perguntas, estamos à disposição. Muito obrigado, Fernando. Preguntas. Respecto al mejoramiento, Fernando, hay algo que inquieta un poco a Argentina y que usted en Brasil se vio 3 campañas atrás que tenían mucho problema con espiroplasma, una campaña siguiente problema con rayado, una campaña con fitoplasma. El mejoramiento genético hacia espiroplasma, ¿qué me garantiza que también me cubra algo que sea score 9 para espiroplasma? ¿Cómo se comporta para fitoplasma o rayado? Boa pergunta. Mas podemos dizer o seguinte, no estudo que estamos fazendo em cooperação com o Corteva, os genes funcionam para os 3 patógenos. Resistente é resistente, mas outras companhias fazemos fenotipagem apenas de genótipos pré-comerciais ou início de comercialização. Então, se não podemos afirmar
que materiais de NK, Nidera, Long Pin, têm o mesmo comportamento. Os materiais de Corteva, temos certeza que esses genes já estão sendo utilizados e a resistência é ao complexo. Y Fernando, algo que nos pasó en Argentina esta campaña fue la alta presión con infectividad de Dálvulus, pero materiales que tenían cierta tolerancia, quizás un score 4 o 5, con mucha chicharrita murieron. ¿Cuál es el valor de la cantidad de chicharrita, aunque un material sea tolerante o resistente, tenga esa pérdida, digamos, de rendimiento? Na presença do gene de resistência, os dois que nós estamos estudando já há algum tempo, não depende da quantidade, do número de chicharitas. Uma chicharita inoculando o patógeno é vascular, vai pelo flema, o colega mostrou como é que é o processo de infecção e colonização dos tecidos da planta. Então, o problema da chicharita é quando se tem genes menores também em maíz, possivelmente tem os genes menores, nós ainda não estudamos esse complexo de genes menores, genes horizontais, mas, pensando nos dois genes maiores, e depende da população. Talvez a população possa influenciar na quantidade de açúcar na planta e na quantidade de fumagina, de capinódio, mas lá a resistência não. Não temos gene dose dependente, considerando os dois major genes, cromossomo 1 e cromossomo 10. Sim? ¿Preguntas? O yo te pregunto, Paulo, nos preguntamos mucho en dirigirnos al control. Dos cosas te quiero preguntar. Una, si hay experiencia en Brasil de control de huevo, sea como un ovicida, y cómo la incorporamos la herramienta que esta mañana estuvimos en una palestra, el biológico. Veo que ustedes tienen mucha experiencia de mezcla de síntesis química más el biológico. ¿Qué nos puede contar de esos dos aspectos? No final, eu falei da novidade e não pude, né? Infelizmente, existe hoje uma ferramenta que nos ajuda a controlar e quebrar o ciclo da praga através de uma melhoria no controle das ninfas, mas especialmente numa outra coisa, a buprofezina, que é um inseticida fisiológico. A buprofezina, ela vai, uma vez que ela caia sobre, ou a praga seja atingida pela buprofezina, a fêmea, ela altera, primeiro, a formação de uma enzima, que é responsável pela produção da quitina tipo 1 e que é específica da ordem dos hemípteras. E isso, obviamente, cigarrinha é um inseto da ordem hemíptera. Então, uma vez a fêmea se contaminando com buprofezina, ela perde a possibilidade de deixar para a ninfa, não consegue fazer mais a quitina tipo 1, porque a fêmea foi inviabilizada de transferir a enzima. A outra coisa que acontece é que também a buprofezina altera a produção de um hormônio, que é a prostaglandina, e esse hormônio é o que faz com que a fêmea tenha a viabilidade de reprodução. Ou seja, uma vez atingido, cai significativamente a capacidade reprodutiva da fêmea. Então, ela oviposita, porém, os ovos estarão sem ninfas, porque ela ficou estéril. Então, esses dois particulares trouxeram para nós uma nova ferramenta. Além disso, esse produto também tem uma ação na forma de vapor, que acaba matando a ninfa. E aí aquela enzima que eu falei, ela também acaba
pela forma a vapor, inviabilizando a ninfa, que já está lá, ela não produz a enzima. Automaticamente, ela não consegue acumular quitina, então ela não consegue se tornar adulto. Então, existe sim essa alternativa. Esse produto não substitui nenhum inseticida que eu falei antes. Ele é um produto complementar, onde o foco se torna a ninfa e a esterilização da fêmea, diminuindo, então, o número de ovos viáveis. A segunda pergunta... En Argentina se acaban de registrar 3 productos como entomopatógeno, Pseudomonas, Beauveria y Saria. Algo que nos pueda contar brevemente, ya estamos con el tiempo justo, pero en base a la experiencia de ustedes para implementarlo como una herramienta complementaria de manejo. E talvez eu tenha sido o primeiro que levantou a bandeira de biológicos no Brasil. Na verdade, a gente trabalha há muito tempo com fungo. As bactérias estão entrando agora. Os fungos é que a gente tem mais experiência. Então, tanto a Isaria quanto a Beauveria são realmente contribuidores para a gente aumentar, no final, a eficiência do manejo. Porém, nunca pensar que eles vão substituir químico, porque leva, no mínimo, 2,5 dias a 3 dias para esses fungos paralisarem a alimentação da praga. E isso é tempo suficiente para ela contaminar um número enorme de plantas. Então, só esse é o detalhe. Então, biológicos são produtos complementares, como é a buprofezina, complementar dos inseticidas. Agora, biológico tem um detalhe especial. Por enquanto, já estão trabalhando na melhoria. Biológicos, só se aplica biológicos no final da tarde e de noite. De manhã é jogar produto fora. Muito se fala que para biológico precisa da condição climática. A condição climática para biológico é umidade relativa do ar acima de 65%, o que normalmente acontece à noite, quando cai um pouco a temperatura e sobe a umidade do lençol freático. E a segunda coisa ambiental, para viabilizar os esporos, é não deixar que esses esporos fiquem expostos a raios ultravioleta. Então, como você usa o biológico no período inicial da formação da planta, se você aplicar durante o dia, pode ter a umidade que for, vai morrer tudo. Então tem que ser de noite, final da tarde e de noite. E um intervalo de pelo menos 3 horas antes do dia amanhecer, porque é o tempo que leva para o esporo germinar o tubo germinativo e conseguir fazer a penetração em algum inseto. Muchas gracias, Fernando y Paulo. Un aplauso, De por nada. favor. Gracias por Gracias. compartir la experiencia de ustedes.